Então eu sou o Renan Bonamigo Tonial, tenho 35 anos. A nossa empresa Tonial Cereais completou 25 anos agora em 2025. E desde que eu sou criança, então, eu trabalho na empresa de maneira indireta, né, acompanhando meu pai, que é o sócio proprietário e fundador. E eu atuo de maneira direta na empresa pelos últimos 15 anos, desde que eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos no ramo de armazenagem, beneficiamento e transporte de grãos, comercialização também, que é o nosso principal tópico, né, principal atividade da empresa a ser desenvolvida. Hoje em dia nós temos dois grandes problemas, um deles é operacional, tem a ver com capacidade de armazenagem, e o segundo deles hoje é a gestão da informação, porque como a gente trabalha com um grande volume de grãos, a gente precisa ter confiabilidade nas informações que a gente tem dentro do armazém para poder, de fato, ter segurança na nossa tomada de decisão. Então é importante para a gente ter a confiabilidade dos dados e também aí questões operacionais de agilidade, máquinas adequadas, a evolução da própria tecnologia envolvida na armazenagem e comercialização tem sido alguns grandes desafios para a gente ao longo dos anos. Essa história é um pouco peculiar porque é o seguinte, o meu pai tem praticamente 40, que é o sócio fundador da empresa, tem 45 anos de experiência no ramo. E quando ele começou, brincadeiras à parte, que era tudo mato, ele foi a primeira pessoa que desenvolveu um sistema de gerenciamento de grãos na empresa que ele trabalhava. Então ele tinha uma metodologia bem avançada, que era planilhas, folhas e um sistema de controle próprio dele. E ao longo do tempo, com a informatização dos dados, esse sistema veio evoluindo. No ano 2000, quando nós criamos a nossa empresa, ele começou com um sistema em DOS, que era o sistema operacional da época, e a gente veio com um sistema com tecnologia mais simples até o ano de 2018, que foi quando a gente começou a nossa relação com a Elever, que a gente percebeu que nós precisávamos dar um upgrade, uma melhoria no nosso sistema para ter as informações mais rápidas e também para adequar as tecnologias já da época de agora com a realidade que a gente estava vendo no mercado. Foi uma pesquisa meio que por conta, né? Eu tomei para mim essa tarefa no ano de 2017, 2018, então eu comecei a pesquisar por empresas que faziam ERP voltadas ao agro, que é a nossa área de atuação. Tive várias referências de outros lugares e aí recebi uma referência da Elever, que tinha, na época era Renove, né? Então, da Renove, que hoje é Elever. E na época o pessoal me surpreendeu por ser uma empresa daqui da cidade de Passo Fundo e isso era um grande diferencial para mim, porque eu estava tendo, para mim e para a empresa de um modo geral, porque eu estava tendo muitos problemas com atendimento. Então o fato de a empresa ser passofundense, ter a sede aqui e eu ter a facilidade de comunicação, até mesmo geográfica, foi um grande diferencial e o motivo pelo qual desde o início eu favoreci, né, as negociações e estava mais inclinado a fechar os serviços com a Elever. Na verdade, quando a gente foi fazer a opção pela escolha de diferentes ERPs, a gente teve reunião com outras empresas do ramo e aí é até engraçado, porque assim, na hora da demonstração tudo funciona perfeitamente, mas depois na implantação a gente entende que depende principalmente da empresa lançar os dados de maneira correta, que o ERP não funciona de maneira automático, né? Então, muitas vezes no processo, menos é mais no sentido de quanto mais simples e mais intuitiva for o processo de lançamento de informações ou a própria operabilidade do sistema, melhor é para a pessoa que está utilizando e melhor é para a adaptação da empresa. Então, no nosso ponto de vista e para a nossa escolha, foi um diferencial a gente ter caminhos mais curtos e layouts mais simplificados que chegam ao resultado que a gente dependia. Então, não foi um fator assim determinante na nossa escolha, super layouts ou interfaces mirabolantes assim, e sim a gente precisava de algo que fosse funcional. E essa é uma característica que o ERP entrega para a gente considerou também na hora da contratação. A questão geográfica, no caso, ela era uma consequência, obviamente, de uma quebra de confiabilidade que a gente teve com a empresa que prestava serviço conosco anteriormente. Então, o que eu estava buscando, na verdade, que foi o que a gente encontrou na Elever, as duas premissas principais eram, primeiro, um atendimento, um suporte
que eu pudesse, e aqui brincadeiras à parte, eu falei assim, olha, se eu tiver um problema e eu não conseguir ser atendido por vocês, eu vou pegar meu carro e eu vou lá para falar com vocês. Então, desde o início eles me falaram, vai ter essa opção, tu pode ir lá falar conosco, mas a gente vai te atender, seja pelo meio online, seja por telefone, a forma que tu precisar. Então, eles me passaram essa confiança desde o início, que foi um diferencial para fazer essa escolha. E segundo, era de fato uma melhoria técnica e principalmente tecnológica do sistema que eu tinha, que era a principal dor que eu tinha no momento. Por exemplo, antigamente o ERP ele era instalado direto nas máquinas, então quando eu tinha um problema numa unidade ou numa filial, eu tinha que ou me deslocar até o lugar ou, enfim, ter uma série de outros transtornos relacionados à mão de obra que me faziam eu ter muito desgaste desnecessário nesse sentido. E a solução oferecida pela Elevor na época, por estar sincronizada na nuvem e por oferecer alguns outros tipos de sincronia, que eu pudesse trabalhar online, que ter assistência técnica online, foi um diferencial muito importante que também nos fez optar pela empresa, pela contratação. Implantação nunca é fácil, e aí, brincadeiras à parte, assim, como eu contei a história que o meu pai desenvolveu o primeiro sistema operacional da nossa empresa, ele tinha diversas partes de customização que são características da nossa empresa. Então, um grande desafio que foi pontuado desde o início era, a gente entende que tem um sistema base, um ERP já pronto, mas nós precisamos encaixar as nossas customizações dentro do ERP. Então, assim, não foi um processo 100% tranquilo, no sentido de que havia muitas peças para se encaixarem, mas dentro do possível, hoje a gente tem, posso dizer que 99% das nossas customizações encaixadas dentro do sistema, algum que outro ajuste fino, porque aí também tem mudanças de legislação, mudanças de próprio sistema de gerenciamento da empresa ainda estão em implantação, mas dentro do possível foi um processo tranquilo, se eu não me engano, em menos de 6 meses nós já estávamos trabalhando de maneira operacional na transição do sistema antigo para o sistema da Elevor, então foi um processo bem tranquilo e ágil assim para ser conduzido. Os nossos sistemas, a nossa parte administrativa é toda interna da empresa, nós não temos, a única parte que nós temos terceirizada é a folha de pagamento. Tirando a folha de pagamento, todos os serviços da nossa empresa são internos. Então a gente teve uma agilidade e uma melhoria muito grande, especialmente na parte fiscal e contábil, por causa das integrações com Secretaria da Fazenda, com os outros órgãos governamentais. Então, como eu disse, teve um ganho tecnológico e de agilidade muito grande pela implantação do sistema, que era algo que nós estávamos buscando. E a parte gerencial também, a gente teve que adaptar a nossa forma de enxergar os dados também pela proposição do novo ERP. A gente teve alguns ajustes que estavam dentro da implantação, mas via de regra foi muito bem aceita pelos funcionários e hoje a gente está totalmente integrado e dentro do ecossistema da Elevor. O primeiro ponto que foi o motivo total da transição para o sistema é a agilidade e a informação em tempo real. Não era algo que nós tínhamos no sistema antigo e a gente buscava um sistema que trouxesse isso. Então hoje a gente consegue acessar via remoto, na nuvem, de qualquer lugar, inclusive o colaborador dentro da sua residência ou com o computador pessoal, ele consegue acessar o sistema, o que nos trouxe muita flexibilidade e também melhoria nos processos. A própria forma de dispor a informação com alguns relatórios, o BI ou alguns outros relatórios trouxeram também um pouco mais de segurança e uma forma diferente de enxergar os dados, que trouxeram melhorias. Mas principalmente assim, o aspecto principal, a grande vantagem foi a confiança dos dados e a aplicação tecnológica em tempo real. Seria a adaptação tecnológica da empresa às novas ferramentas. A gente precisava ter esse upgrade, essa melhoria nos nossos processos internos e a gente atingiu isso com o ERP da Elevor. A confiabilidade, então, na parte de romaneio, na operação mesmo do silo, ela acabou tendo um pouco mais de confiabilidade para explicar a melhoria, eu preciso explicar a dor antes, o problema de antes. Antes nós tínhamos muitos processos manuais, arquivos, planilhas e documentos que não eram integrados entre si.
Então, às vezes, isso gerava um retrabalho de a gente ter que digitar uma folha impressa e fazer o lançamento dentro do ERP antigo que nós tínhamos. Então, isso, além de gerar um retrabalho, ele gerava erro de digitação no lançamento de dados, ele gerava uma lentidão na transformação das informações, então eu não conseguia saber em tempo real o que acontecia na minha operação, na filial, e o que acontecia dentro do meu escritório, na parte administrativa, e eu precisava dessa integração. E essa integração veio tanto a nível operacional interno nosso, quanto com os órgãos externos, que daí a própria digitalização ao longo dos últimos anos fez com que a gente pudesse integrar diversos outros órgãos que a gente atua, a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, todos esses outros órgãos dentro da integração com o sistema. Isso nos poupa etapas de trabalho e agiliza o processo interno. Então acaba sobrando tempo para desenvolver outras atividades devido ao ganho de eficiência que o ERP trouxe para a gente dentro da empresa. O principal ponto quando a gente escolheu pela Elevor, e brincadeiras à parte, né, eu falei que eu pegaria o carro, eu fiz questão de no início ter o telefone, inclusive particular da parte do suporte, que eu falei assim, olha, cara, se eu te ligar e tu não me atender, eu vou lá, além de chegar lá para pedir o suporte, eu vou brigar contigo. Então, o fio do bigode, quando meu pai fechou e nós como empresa fechamos o contrato com a Elevor, era um acordo tácito, implícito de que, olha, nós vamos precisar de suporte e a gente quer ver esse suporte por parte de vocês. Então, no início, que é na implantação, onde tem os maiores desafios, o atendimento foi excelente. Nós, apesar dos desafios, né, da própria implantação, nós tivemos todo o apoio, todo o suporte para implantar. Lógico que à medida que as coisas vão funcionando e dando certo, o suporte e o próprio relacionamento com a empresa ele vai diminuindo, porque a gente acaba não tendo mais tanto contato diariamente ou contato frequente. Mas todas as vezes que eu tive um problema grave que demandou uma resposta rápida ou que resolvesse o problema da Elevor, a gente teve. Lógico que tem, assim, nós não somos perfeitos como empresa também, às vezes a gente tenta com suporte e o problema é nosso, né? Mas todas as vezes que a gente teve algum atrito também foi resolvido de maneira bem tranquila e hoje me sinto 100% satisfeito com o suporte, nunca foi deixado na mão. Tudo que foi prometido e acordado foi cumprido ao longo do período em que nós estamos juntos. Se fosse numa palavra, eu diria custo-benefício, porque de fato, além da solução cumprir o que promete e resolver o nosso problema, além disso tinha a valorização de uma empresa aqui da nossa cidade, da nossa região, pelo próprio desenvolvimento aqui da região como um todo, mas também era um RP, um programa que fazia sentido também do ponto de vista de custo para a nossa empresa. Haviam outras soluções de parceiros ou players internacionais que não entregavam, ou na minha visão como quem estava como tomador de decisão na época, não entregavam tantas soluções a ponto de a diferença de custo ser tão grande, tão abrangente entre a proposta da Elevor e a proposta dessas outras empresas. Então eu enxerguei a resolução do meu problema, do problema da empresa, eu enxerguei custo-benefício, algo que fazia sentido e estava dentro do orçamento da empresa, e também a valorização regional e a confiança. Aí voltando de novo na parte do atendimento, de ter essa proximidade geográfica que a gente poderia, num caso de extrema urgência, resolver isso e ter a garantia, o suporte e a confiabilidade de que a Elevor estaria do nosso lado para resolver o problema. Porque no nosso setor é muito importante, às vezes, como nós trabalhamos com um produto que é sazonal, o nosso atendimento ele precisa ser urgente em determinados períodos de tempo. Então, assim, por se tratar de uma cerealista, se eu perco o meu RP num período de safra, é um período que nunca mais volta ao longo do ano. Então eu precisava dessa confiabilidade e juntando todos esses aspectos, o custo-benefício, a confiabilidade e a resolução e melhoria tecnológica que a gente precisava, foi a escolha correta e seguimos na parceria há mais de 7 anos. Sim, na verdade é até curioso aqui em Passo Fundo, porque às vezes eu vou em determinadas empresas que são de outros ramos que separados do nosso e eu vejo pela interface ou pela página que eles estão usando o sistema RP da Elevor, porque eu sei que tem soluções para o agro, mas também para outros serviços. Então eu sempre brinco, e aí até para fins de
desempenho, opinião, eu pergunto, e aí, tá gostando do sistema? Tá integrado, tá resolvendo? E até hoje nunca ouvi nenhuma reclamação relevante, o pessoal normalmente demonstra estar satisfeito. Vai parecer que é um merchan combinado da gente, mas de fato eu faço isso, tá? Então sim, eu recomendo, e inclusive para o setor do agro, que eu sei que existem outras empresas aqui na região que usam o ERP da Elevor, recomendo, e acho que a gente tem que valorizar aqui soluções nossas do estado, da região, para valorizar o nosso próprio agro aqui.